O programa da Vovó Ana e suas histórias encantadas na TV está de volta aqui no canal 14 da NET. E quem veio encantar o nosso estúdio hoje é José Dias Gomes Neto. Ele está cursando o 8º período do curso de Educação Física pela Unievangélica. É árbitro da Federação Aquática de Goiás, tem experiência em várias competições federadas, tanto estaduais quanto nacionais, e atualmente ele está se especializando em natação infantil, que é o tema da nossa entrevista de hoje. Seja bem-vindo ao programa da Vovó Ana, José Neto. Muito obrigado, Ana. Eu agradeço pela oportunidade, por ter sido convidado por você e também pela indicação do professor Gato, né? Por ele ter comentado. Isso é muito gratificante estar sendo reconhecido dessa maneira e por estar aqui presente hoje. Muito lindo isso, José. Muito obrigada. Fala um pouquinho para a gente, então, a respeito de toda a sua experiência nessa área de natação, sobre o que você já fez, vem fazendo e o acréscimo que esse esporte dá à sua vida pessoal e profissional. Certo. Eu comecei a natação conheci pelo curso mesmo, quando eu entrei no curso de Educação Física. Na verdade, o meu primeiro contato mesmo foi nas aulas. Eu não tinha contato fora da faculdade, que eu entrei no curso para intuito de vôlei, né? Porque eu sou jogador de voleibol também, uso como hobby, e a natação entrou assim no meu segundo período, e a partir daí eu já foi uma coisa que eu apaixonei, sabe? Nas aulas mesmo. Aí depois eu fui tendo umas monitorias, né? Como quando a gente termina a matéria, o professor convida os alunos que se dedicaram mais e tudo mais para dar aula de monitoria para os próximos alunos acadêmicos. Aí eu comecei por aí, né? Exercitando essas aulas com os alunos novos. E no quarto período da faculdade eu recebi a oportunidade de estar trabalhando com a natação infantil num projeto social. Aí, a partir daí, eu já me encantei pela natação com as crianças. As pessoas falam que eu sempre, desde meus 15, 16 anos, eu já tinha um dom de trabalhar com criança, né? Porque o pessoal fala que a pessoa nasce com um dom, né? De trabalhar com o público. Aí eles falam que a minha paciência, a minha forma de lidar, a forma de conversar com cada criança é um pouco diferente. E isso facilitou no meu decorrer da aprendizagem também. Vamos conversar um pouquinho a respeito das propriedades da água, né? A gente sabe Sim. que a água ela possui várias propriedades e essas propriedades são benéficas para o desenvolvimento do ser humano. Sim. Você pode citar algumas dessas propriedades e explicar do que se trata? Uma das principais propriedades da água é a flutuação, que é uma coisa que nós não vemos no meio terrestre, né? Que é uma coisa específica da água mesmo. Então, a flutuação ela é o principal fator na aprendizagem da natação, tanto para crianças, quanto para adultos, quanto para idosos também. E existe uma diferença na flutuação entre as pessoas. Por exemplo, as mulheres elas têm maior facilidade de flutuação do que os homens, por conta do tecido adiposo, né? A mulher fisiologicamente ela tem mais tecido adiposo, mais gordura que o homem. Então, por isso vai facilitar a flutuação dela na água. Porque o tecido adiposo ele é menos denso do que a água, então isso facilita na flutuação. Então, tanto o tecido adiposo quanto as crianças também flutuam, têm maior facilidade de flutuação, e os idosos, por conta da massa óssea, né, que ao decorrer do tempo nós vamos perdendo a massa óssea e isso facilita também. Mas em relação ao tecido adiposo, a mulher ou homem, se um homem tiver mais tecido adiposo que uma mulher, aí sim ele vai flutuar mais que a mulher. Então esse é um dos principais fatores do benefício da água. E por que a natação é conhecida como um esporte completo, que garante o desenvolvimento da criança de forma geral? Sim, a natação ela é conhecida como um esporte completo, pois ela trabalha todo o corpo no seu exercício, tanto dos membros superiores como dos membros inferiores, cabeça, ombro, perna, joelho, quadril, tudo.
E também no desenvolvimento cardiorrespiratório, o desenvolvimento cognitivo, que é um dos principais motivos que influenciam na natação infantil, né, que é considerado esse maior fator. Qual a importância da prática da natação para a saúde? Vamos falar um pouquinho de sistema respiratório, controle de composição corporal também, e principalmente levando isso para a infância. Sim, muitas crianças na infância, né, ela tem alguns probleminhas respiratórios como asma, bronquite, e a natação nesse meio em relação ao sistema respiratório auxilia na melhora desse fator, certo? Porque na natação, acho que algumas pessoas não sabem, quando a gente está fazendo as aulas, a criança tem que soltar o ar pelo nariz, embaixo d'água, não pode prender o ar. E isso numa criança sadia já melhora bastante. Então uma criança com algum probleminha vai ajudar mais ainda, que é uma coisa que é até recomendada pelos médicos também. Em relação à composição corporal, também em relação à obesidade infantil, que como é um esporte que mexe o corpo todo, né, já influencia nesse fator também. E qual que é a melhor idade, ou seja, a idade correta para que os pais possam inserir a natação na vida de seus filhos? A idade correta é quando a criança está saindo da amamentação, né? Mais ou menos de 6 meses a 1 ano. Que nisso tem uma especificidade para essa turma, onde a criança, o bebê tem que entrar com os pais na água, tem o professor lá auxiliando, que é uma aula mais cantada, né, para as crianças. É mais para desenvolver os sentidos da criança e também tanta afeição com os pais, né, que é um momento que eles vão estar juntos lá, é um momento a mais de afeição entre eles. Fala pra gente sobre os estilos da natação, quais são eles e qual a fase da vida da criança que é interessante aprender cada um desses estilos. Certo. São 4 estilos na natação, né? E são eles o nado crawl, nado costas, nado peito e nado borboleta. Desculpa. E a melhor idade para aprender esses nados são a partir dos 6 anos de idade, que é onde a criança já está desenvolvida, tanto mentalmente como fisicamente, já está no processo de aprendizagem. Vai ter crianças com 4, 5 anos que vão conseguir realizar esses movimentos, mas alguns deles são involuntários, que elas fazem, mas não têm consciência disso. Então, a partir dos 6 anos a 8 anos é a idade ideal para aprender esses nados. E a gente sempre começa pelo nado crawl, né, que é um nado, dizem que é considerado o mais fácil, mas não é o mais fácil. Eu acho que a gente ensina o nado crawl, pois é o mais difícil, aí fica mais fácil de ensinar o restante. Entendeu? E quais seriam os outros, então? A sequência? Da sequência. Seria o nado crawl e costas, trabalhar tanto braçada quanto pernada, dos 2 nados, aí depois a gente iniciava a pernada de peito e pernada de borboleta, e depois ia para os nados completos de borboleta e peito, virada olímpica, virada simples e tudo mais. Essa sequência é muito interessante, sim, né? Com certeza. Nós vamos adentrar a um assunto agora que é uma dúvida da maioria dos pais, né? Sim. E que é necessário realmente um profissional qualificado para explicar. É sobre a temperatura ideal da água para as crianças e também sobre a prática da natação no inverno. Nós estamos aí saindo, né, do inverno. Sim. Os pais precisam realmente afastar as crianças das aulas de natação durante esse período? Não é necessário afastar as crianças das aulas nesse período. Nós entramos em um acordo com os pais, com a minha experiência, né, eu entro em acordo com os pais para estar trabalhando outras modalidades com as crianças, além da natação. Por exemplo, trabalhar um alongamento antes de começar as aulas, trabalhar uns exercícios mais de terrestres também antes de entrar na água, mas nunca de afastar a criança da modalidade nesse período. Você sabe informar para nós uma temperatura ideal e no inverno, por exemplo, seria interessante piscina aquecida? Sim, mas a temperatura ideal para trabalhar os exercícios tanto com as crianças
entre 26 e 28 graus a piscina. E no período mais de inverno, aos 29 graus no máximo. Certo. E no que diz respeito, então, à segurança dessas crianças na piscina? Também não chega a ser apenas uma dúvida, mas é muito mais um medo que os pais e os cuidadores têm, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito dessa segurança na aprendizagem, a questão de professor, de qualificação, quais que são os fatores que precisam ser melhor observados quando os pais vão procurar uma escola de natação para os filhos. Procurar se os professores são capacitados para estar trabalhando a certa idade com a criança, procurar se os professores e estagiários onde a academia ou escolinha onde a criança vai são formados ou estão estudando, né, no curso de educação física, porque nenhuma pessoa pode dar aula de natação sem ser formado ou estar cursando, tanto natação quanto em vários outros esportes, né? Porque eu vejo muito isso aqui em Anápolis, nisso, algumas pessoas que não estão mais praticando, não estão mais estudando, fazendo esse meio, onde a academia também com certeza deve estar a par disso, né? Mas mesmo assim pega a pessoa, talvez cobre um preço mais barato, né? Ou tem alguma intimidade, que eu acho isso um pouco errado. Sobre também a questão de roupinhas, acessórios, materiais, você tem alguma dica para passar para a gente? Para as crianças que estão aprendendo a adaptação ao meio líquido, nós não deixamos ela usar o óculos de natação, porque como há uma fase de aprendizado, é a adaptação sensorial, onde a criança está no processo de aprendizagem, é soltar o ar pelo nariz embaixo d'água, abrir os olhos, e é por isso que a gente pede para não estar usando os óculos nessa idade, porque a criança vai ter que sentir água no olho, vai ter que saber que isso é normal. Alguns pais mesmo têm medo, né, do cloro fazer mal para o olho, realmente às vezes irrita, mas isso é um processo, tudo se acostuma, certo? E também, eu acho que eu esqueci de falar sobre o professor, né? O professor tem que estar sempre dentro d'água com a criança, não existe essa coisa, o professor está doente, não vai entrar. Tem que ter pelo menos um professor dentro, e se o professor, o principal professor que dá aula estiver doente, tem que estar um auxiliar dentro d'água e o professor de fora d'água, mas nunca deixar uma criança sozinha na piscina, de entre 3 a 7 anos de idade. Aí depois dessa idade, quando foi exatamente a época que você explicou que vai começar a introduzir os nados, sim, aí sim ela já tem segurança para estar sozinha. Segurança e autonomia para estar na piscina. Mas é sempre bom o professor estar entrando com a criança na piscina, também por intimidade, né? Para a criança tomar gosto do professor. Porque eu falo que a natação ela é um pouco enjoada, né? Porque a gente trabalha só isso, aquilo, só pernada, só braçada, e às vezes a criança enjoa, né? Aí o professor tem que observar isso para ver se a criança tá gostando realmente, fazer uma aula mais recreativa, com mais brincadeiras, porque a criança também aprende brincando. No que diz respeito também à questão a expectativa que os pais ou até alguns professores criam em formar campeões, né? O que você teria para dizer sobre isso? Ou é a saúde que deve prevalecer como objetivo na área da natação infantil? É igual eu te falei, a criança ela precisa passar por essa fase de aprendizado primeiro, para depois os pais e os professores pensarem em colocar essa criança para competir. Então tem que deixar ela aproveitar, ela realmente gostar da natação desde pequena. Aí sim, quando ela tiver lá pelos 10 anos, 9 anos, que é uma idade boa para competição, né? Colocar essa criança para competir. E isso sempre com consentimento da criança, e não porque o pai quer que a criança faz isso, né? Então, acho que até os 10 anos de idade a saúde prevalece nesse fator. Aí depois desse, a criança realmente é isso que a criança quer, aí sim ela segue esse caminho de competição, que é um pouco mais puxado, né? Vão ser treinos mais pesados, mais específicos para a aprendizagem daquela criança.
José Neto, você tem alguma coisa a acrescentar? Eu gostaria que você falasse, né? A vovó Ana disponibiliza aqui o microfone do programa para você falar um pouquinho a respeito da natação infantil para os pais, para a sociedade, como que esse esporte deve ser visto, quais são os tabus, os mitos que existem aí em torno, né? E fazer um convite especial para essas pessoas, já que os benefícios são tantos. Sim. Então eu venho aqui para convidar vocês, pais, que a natação não é só para as crianças, né? São para toda a idade. Mas quanto mais cedo você inicia essa modalidade, melhor vai ser, menos dificuldade você vai ter. E também eu quero falar aqui uma coisa muito importante sobre a natação na vida das suas crianças, dos seus filhos, que para vocês se preocuparem menos quando forem para algum lugar onde tem piscina, principalmente o mar também, que é muito perigoso, estar sempre com os filhos e praticamente na piscina, né? Porque hoje em dia todos nós temos, a maioria de vocês tem uma piscina em casa e tem medo do filho afogar ou não saber lidar quando ele entrar na piscina. E na natação infantil, eles vão aprender isso, não só aprender a nadar, mas sim como que ele vai fazer para ele voltar para a borda ou para sair da piscina se ele cair sem querer. Não vai precisar de que passar algum susto ou afogar realmente. Assim, a criança, quando ela entra na natação, ela já sabe isso também, já aprende a entrar e sair da água sozinha sem aprender a nadar. Então o intuito da natação não é só formar nadadores, e sim uma forma de sobrevivência para a criança também. Muito bom, excelente, adorei esse depoimento. José Neto, a vovó Ana quer te oferecer então o livro Vovó Ana e suas histórias encantadas. Muito obrigado. Você tem uma filha, né? Sim. Quantos anos ela tem? Ela tem 8 anos. 8 anos, então acho que você pode se divertir e ela também. Com certeza. Porque... E ela adora ler também. Que bom, parabéns. E eu quero te oferecer também a garrafinha da água Nina, que tem o rótulo do nosso livro. Certo. E os nossos agradecimentos à dona Marli e o seu Idelfonso, que a cada programa nos presenteia com essa linda garrafinha da vovó Ana. José Neto, muito obrigada por vocês ter estado aqui no programa da vovó Ana, pelas informações e pelo conteúdo tão rico que você nos passou, tá? Seja sempre muito bem-vindo quando você tiver alguma coisa a mais para acrescentar, algum outro assunto de interesse, tanto da educação quanto da saúde infantil. As portas do programa da vovó Ana estarão sempre abertas para você. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente pela oportunidade, pela honra de estar presente aqui. E sim que a gente precisar, estaremos à disposição também. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.